Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, violência, violência e mais violência. Ladrão entra pelas lixeiras de edifícios para arrombar carros em garagens abertas na capital. Mulher e 2 filhos escapam de cárcere privado na região metropolitana. Ela e as crianças foram mantidas 5 anos presas pelo marido, que segue solto. Polícia prende motorista de aplicativo que estuprou passageira de 17 anos. Na série de entrevistas com os candidatos ao Palácio Piratini, hoje foi dia do governador José Ivo Sartori conversar com Marcelo Coelho no SBT Rio Grande. Futebol, Marcelo Lomba evita polemizar com Maicon. Diz que os episódios do Grenal fazem parte do passado e foco do Inter é na Chapecoense. Amanhã é Dia Municipal do Celíaco, uma doença de diagnóstico difícil que atinge cerca de 1% da população do planeta que possui intolerância ao glúten. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Um daqueles casos que a gente fica assustado quando ouve relatos do outro lado do planeta e não pensa que pode estar acontecendo aqui, perto da gente. Depois de 5 anos de cárcere privado em Eldorado do Sul, uma mulher conseguiu escapar da casa onde era mantida refém com 2 filhos pequenos. O criminoso é o próprio companheiro pai das crianças. O mais assustador é que ele está solto. A reportagem é da Bruna Osterman. 3 horas. Esse foi o tempo que este homem de 28 anos ficou detido no presídio central. 5 anos. É o tempo que ele teria mantido a própria companheira presa com agressões, ameaças e estupros. Não podia sair de casa, ela não podia mudar de cômodo da casa, ela não podia ir ao banheiro sozinha. Há histórico de agressão constante, inclusive ontem ela foi agredida também. Ele obrigava ela a ter relações sexuais com ele. Se ela não quisesse ou tivesse relações sem aparentemente muita vontade, iria querer dizer que ela estava traindo ele. Foi dessa forma que a jovem de 26 anos teve as 2 filhas de 1 e 3 anos. Em depoimento à polícia, ela contou que a relação se tornou abusiva depois do 1º ano. A oportunidade que a vítima encontrou de denunciar o companheiro e algoz foi na tarde desta terça-feira, enquanto vacinava as 2 filhas neste posto de saúde. Ela contou às assistentes sociais o que vivia dentro de casa e as servidoras contataram a polícia. O nível de ciúmes dele era tão acentuado que ele duvidava da paternidade dos filhos. Dizia que achava que os filhos não eram dele, porque ele tinha na cabeça dele que ela traía ele. Segundo os vizinhos, o casal vivia nesta casa há poucos meses. Ninguém quis gravar entrevista por medo, mas eles contaram que o imóvel ficava sempre assim, com as janelas e portas fechadas, e que muitas vezes ouviram as brigas e os gritos da mulher. Como ele não pôde entrar dentro do ambiente para vacinação, ele ficou do lado de fora berrando, esbravejando que onde estava a mulher dele. De acordo com o delegado, a juíza responsável avaliou que a circunstância da prisão não caracterizava flagrante e determinou a soltura. A jovem e as filhas foram acolhidas pelo Serviço de Assistência Social do município. Primeiro lugar, parabéns às servidoras que ouviram o relato e foram adiante para se descobrir esse caso, que é um caso de abuso, de cárcere privado, que é um caso que tem sim que ser levado longe no judiciário brasileiro e eu espero que termine com a prisão por muito tempo desse sujeito. Segundo lugar, aos vizinhos. Muitas vezes a gente acha que não se mete na colher em briga de marido e mulher. Dá casos como esse. As pessoas ficam em cárcere privado, em alguns casos, e em outros casos são agredidas, espancadas e mortas as mulheres. Então, os vizinhos também têm, de alguma forma, comunicar às autoridades. É uma briga que tem que se comprar, por mais antipática que possa parecer, por mais medo que alguns vizinhos tenham. É uma briga que tem que se comprar, sim. Chega dessa violência contra as mulheres. Sobre o caso especificamente,
A juíza que liberou o suspeito disse que a prisão em flagrante não cumpria os requisitos legais, mas ordenou que pelos próximos 6 meses ele deixe a residência da família e não se aproxime nem se comunique com a vítima ou os parentes dela. Mas o delegado Rodrigo Caldas, que conversou com a Bruna na nossa reportagem, já fez o pedido de prisão preventiva para Guilherme Vargas Viegas. E eu espero que o judiciário conceda essa prisão preventiva e que ele fique afastado da família e longe da sociedade. Vamos agora até a redação, porque a polícia prendeu um motorista de aplicativos que estuprou uma passageira de 17 anos. Quem está na redação comigo hoje é a Melanie Albuquerque. Boa noite, Melanie. Oi, Felipe. Muito boa noite para ti, boa noite para o pessoal de casa. Pois é, esse homem foi identificado como Antônio Carlos de Oliveira Rodrigues, de 36 anos. Ele é suspeito de estupro e também de cárcere privado de uma menina de apenas 17 anos. Esse crime aconteceu no mês de julho, lá em Gravataí. A história é a seguinte, Felipe. As amigas dessa menina teriam chamado a corrida através de um aplicativo para que ela fosse de uma festa de volta para casa lá em Cachoeirinha. Só que, segundo a investigação, o GPS do carro mostra que esse motorista nunca chegou no destino solicitado na corrida. Ao invés disso, ele levou essa menina para um outro local, onde a estuprou e a manteve em cárcere privado por 3 horas, Felipe. O Antônio tem antecedentes já por ameaça, perturbação à tranquilidade e Maria da Penha. E agora ele vai ser indiciado, além do cárcere privado e do estupro, por falsificação de documento e furto qualificado. Fica o alerta, né, Felipe? A gente que é mulher sempre tem aquele receio de pegar um aplicativo com um homem e aí acontece esse tipo de coisa para nos deixar com mais medo ainda. E tem mais uma situação, né? Com essa ficha corrida, com essa folha corrida que tem, esse cara ainda está solto. Tem gente que quer abrandar as leis, eu não consigo entender. Com essa folha corrida, o sujeito ainda está solto. Não podia estar prestando um serviço como esse, né, Felipe? Não podia atendendo estar solto, passageiros, né? Imagina. Não podia estar solto, ainda mais prestando serviço como esse, mas não pode estar solto com essa folha corrida que tem, né? A justiça já tinha que ter agido, tinha que ter mandado trancafiar um sujeito desse. Agora esperamos que ele fique preso, né? Bem longe. Esperamos mesmo, e por muito tempo. Melanie, a situação da previsão do tempo para os próximos dias no Rio Grande do Sul. Pois é, o tempo já deu uma mudada hoje aí, o friozinho já veio no final da tarde e a partir de amanhã o tempo vai mudar mais ainda no Rio Grande do Sul. Vamos aos mapas para ver como é que fica o cenário de amanhã. Tem possibilidade de chuva forte nas metades oeste e sul desde o início do dia. Há previsão também de trovoadas, granizo e rajadas de vento. E no centro e no norte do estado, o sol vai predominar. E fica aquela sensação de abafamento que a gente sentiu hoje também aqui em Porto Alegre. Em Santa Rosa, a máxima chega a 28 graus, assim como lá em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Na capital, para amanhã, para alegria de muita gente, ainda não tem previsão de chuva. O sol vai predominar, vai fazer calor e vai ter uma variação bem grande nas temperaturas. Pela manhã, 12 graus e a máxima chega a 27. Mas não dá para comemorar muito, porque a chuva deve chegar à capital dos gaúchos já na sexta-feira. Obrigado, você volta em instantes. Futebol. Bom, hoje, ainda bem, né? Marcel Lomba tirou o pé, não quis polemizar, foi conversar com a imprensa, o goleiro colorado, e o que ele disse hoje, né? Ele falou sobre a conversa que os jogadores colorados tiveram com ele. Confira, com o Maicon, né? Confira o que falou o goleiro do Inter hoje. Ali foi uma conversa para ter um exemplo bom, sabe? Ter um exemplo que valoriza as famílias dentro do estádio, as crianças, ter um futebol de paz. E aí quem estava na conversa sabe que foi falado sobre isso. Dentro de campo vai ter dividida forte, vai ter disputa. Eu, goleiro, se eu tiver que botar a cabeça na bola, eu vou botar, quebrar a cara, a gente quebra a cara para defender a nossa camisa. E quem estava na conversa sabe o que foi falado, é isso. E eu acho que resume bem. E essa é a postura do Inter. O que acontece dentro de campo, o que acontece ali no vestiário, fica no vestiário. A gente não externa nada. A nossa postura é, o que acontece dentro de campo, a gente conversa, trabalha e tenta melhorar. Ali na área mista, o Inter foi pro vestiário dele, a gente comemorou com a nossa torcida. E a postura do Inter é essa para todo o campeonato, seja contra o Grêmio, seja contra a Chapecoense, seja contra o Real Madrid. É isso aí, sabe que foi jogado, jogou, terminou o jogo, acabou, tem gozação, flauta, é do jogo, isso é legal. Agora, estimular a violência, falar em violência, levar para esse outro lado, sabe, estimular briga entre as torcidas, não é bacana, sabe? Futebol é esporte, é educação e tem que servir de exemplo
para os pequenos, para as crianças, para a gente pensar num mundo melhor para os nossos filhos e netos. 13 de setembro é o Dia Municipal do Celíaco. Cerca de 1% da população mundial possui intolerância ao glúten. A doença pode se manifestar em qualquer fase da vida. O diagnóstico nem sempre é fácil e vem acompanhado de mudanças radicais na alimentação. A Lígia confessa, sempre teve sintomas de intolerância a glúten, mas nunca levou muito a sério. Há 10 anos, quando voltou de uma viagem, decidiu fazer exames e o diagnóstico confirmou a doença celíaca. Foi bem difícil, porque na verdade, eu primeiro tive que entender que eu realmente não poderia. Então eu cortei de vez o glúten, mas aí eu acabei cortando todas as saídas, cortei todos os encontros e cortei tudo, porque eu não soube equilibrar muito bem ter a vida social sem o glúten. A doença é autoimune e afeta o intestino, interferindo na absorção de nutrientes essenciais ao organismo, como carboidratos e sais minerais. E não tem jeito. A única maneira de tratar é excluindo o glúten completamente da dieta. O paciente que tem doença celíaca não tratada, ele pode evoluir com desnutrição e até com desenvolvimento de linfoma do intestino. Então, é uma doença que tem que ser tratada de forma adequada. Uma dieta sem glúten não precisa ser sinônimo de sofrimento. Cada vez mais a gente encontra produtos adequados aos celíacos, como por exemplo esses doces e salgados. Tem até brownie com doce de leite e tudo feito de um jeito bem especial. A gente tem todas as raízes, né? Mandioca, batatas, inhame, cará, mandioquinha. A gente tem alguns cereais como quinoa, a aveia a gente já tem a possibilidade sem glúten, amaranto. Tem milhões de possibilidades, tipos de farinha, como farinha de milho, farinha de tapioca, polvilhos. Atenção aos sintomas, porque eles não são específicos da doença e podem confundir o paciente. Sintomas mais comuns são dor abdominal, diarreia. Tá? Tem pacientes que têm sensação de estufamento, podem ter cansaço e alguns outros sintomas mais inespecíficos, como anemia, paciente que pode desenvolver deficiências nutricionais. É necessário ficar atento também aos rótulos e cardápios. A higiene na hora do preparo dos alimentos é essencial. Outra dica importante: talheres e utensílios como pratos devem ser de uso exclusivo dos celíacos. O importante é fazer uma higienização desse ambiente, né? Limpando fornos, fogões, geladeira, até pá de ventilador. E que essa pessoa que tem a doença celíaca, ela tenha os seus próprios utensílios. Depois de sofrer por alguns anos sem poder comer o que mais gostava, a Lígia consegue adaptar quase todas as receitas. Hoje ela não se priva de quase nada. Hoje tu encontra muita coisa gostosa sem glúten, então não precisa mais nem achar assim, nossa, agora eu tenho que comer coisa ruim. Não, tu consegue te adaptar bem mais fácil. E hoje a dica de emprego é para quem busca algo no comércio. São mais de 100 vagas disponibilizadas pelo Cindy Lojas. O Cindy Vagas Poa é um programa do Cindy Lojas Porto Alegre que tem o objetivo de auxiliar os lojistas no recrutamento e seleção de novos colaboradores. Hoje estão sendo oferecidas 114 vagas efetivas. Tem oportunidades para confeiteiro, atendente de loja, estoquista e outros cargos na área do comércio. Também tem vaga de estágio. Os interessados devem se cadastrar no site cindylojaspoa.com.br/cindyvagas-poa. SBT Eleições 2018, na penúltima entrevista do SBT Rio Grande, primeira edição com os candidatos ao Palácio Piratini, Marcelo Coelho recebeu o governador José Ivo Sartori do MDB. Sartori tenta quebrar o tabu e ser o primeiro chefe do Executivo Gaúcho a ser reeleito no estado. Eu resolvi também continuar governando também. Procurei ter uma conduta ética e responsável, séria, e fazendo aquilo que precisa ser feito. Mas também não iria, mesmo sendo pelo período eleitoral, deixar de tomar atitude, deixar de governar e deixar de atender aquilo para o qual eu fui eleito.
nós procuramos sempre pagar dentro do mês, ou no 5º dia útil, 6º dia útil, até o 10º dia útil, na maioria das vezes, nós pagamos isso. E tomamos outra atitude, no sentido de fazer o seguinte: primeiro, vamos pagar quem ganha menos. Quem ganha mais, fica para depois. Nós estamos fazendo um esforço gigantesco na área de educação, tanto de valorização dos professores, no sentido da oportunidade deles se qualificarem permanentemente, junto com as universidades comunitárias, e ainda fizemos um acordo com o 4S, no sentido de fornecer, pelo menos para o ensino médio, a oportunidade que boa parte dos alunos possam ter o momento de se prepararem também profissionalmente para o seu futuro. Criamos as CIPAVs, as comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência escolar. E eu tenho certeza que nós vamos e estamos fazendo um esforço para que o Rio Grande do Sul retorne a ter uma educação de qualidade. Nós nomeamos todos os concursados da área de segurança. E, inclusive, cumprimos tudo aquilo que foi determinado a ser pago em 2014. Na época, a segurança do Rio Grande do Sul devia estar lá no penúltimo lugar do país, em termos de salários. Hoje, ela ocupa o 2º ou 3º lugar. Nós fizemos agora, estamos aí na confecção, realizando, já andando, um concurso para 6.100 novas pessoas na área da segurança. O último candidato que será entrevistado nesta quinta-feira no SBT Rio Grande será Júlio Flores, do PSTU. E agora eu tenho um recado para você. Mudar a direção da nossa vida dá um pouco de medo. Mas sabe o que pode ser pior? Não mudar nunca. Tá trabalhando sem alegria? Muda. Tá sem tempo para a sua família, para se divertir com os amigos? Muda. Tá cansado de ficar 10, 11, 12, 13 horas por dia no escritório? Muda. E para mudar, a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber, você trabalha quando quiser, sem chefe, e vê a mudança acontecer na sua vida todos os dias. E para dirigir com a Uber, você não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, seja motorista parceiro da Uber. Ainda tem medo da mudança? Tudo bem. Faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. Cadastre-se em uber.com/motorista e mude a direção da sua vida. Você vê aí imagens que farão parte do nosso segundo bloco. A gente volta em instantes com a segunda edição e detalhes sobre esse malandro que está entrando em prédios na zona norte de Porto Alegre. A gente volta em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento: Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite. E nós voltamos com a chegada de 201 venezuelanos ao Rio Grande do Sul. Eles desembarcaram hoje à tarde em Porto Alegre e depois foram levados a Canoas. Como foi a chegada, Melanie? Pois é, Felipe, esse grupo aí, composto a maioria por mulheres, já foi encaminhado lá para Canoas, onde 75 quartos foram disponibilizados. O aluguel é pago pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a alimentação é doada pelas Forças Armadas. A gente lembra que esse já é o segundo grupo que chega ao estado. O primeiro foi na última semana e era composto por 125 homens. E essa é a hora da gente pegar e mostrar nossa solidariedade. O Rio Grande do Sul é formado por diferentes povos que nos ajudaram na colonização do nosso estado e agora estão chegando aí os venezuelanos que ainda bem estão sendo recebidos em diferentes pontos do estado com cortesia, né, para que eles possam aqui reconstruir suas vidas. Uma vida nova, né, Felipe? Uma nova chance. Exatamente, não merecem, porque afinal de contas o que fizeram com a Venezuela nos últimos anos não foi nada bom, não. Bom, Melanie, desde o início do jornal nós estamos mostrando a ação de um bandido aí, malandro, né?
serve também para alertar as pessoas que têm essas lixeiras aí, que tem comunicação com as ruas. O sujeito entra da rua para dentro pela lixeira, Melanie. Felipe, é inacreditável. Eu, pelo menos, nunca tinha visto uma coisa como essa, tá? Não, também fiquei impressionado. A gente já viu bandido Homem-Aranha, a gente já viu bandido de bicicleta. Agora, entrar pela lixeira realmente é a primeira vez. Esse flagrante aí é da madrugada de segunda-feira em um condomínio do bairro Passo da Areia. Os moradores, inclusive, que divulgaram que é para alertar outros condomínios para deixar essas lixeiras fechadas, né, Felipe, com um cadeado para não correr riscos. Esse malandro aí conseguiu entrar no prédio, como a gente consegue ver nas imagens, e ainda roubou pertences dos carros que estavam estacionados. Mas realmente, essa daí foi a primeira vez, viu? Uma nova tendência de assalto. É porque é uma barbada, né? Ele entra pra rua, tá ali, tá aberto pros dois lados, né? Uma barbada. Se as pessoas que têm esse tipo de lixeira não se ligarem, outros vão utilizar isso aí pro mal também, essa informação aí pro mal, né? Porque afinal de contas facilita bastante a comunicação da malandragem ali. Obrigado, Melanie. Uma boa noite para você. Tchau, Felipe. Boa noite. Obrigado a você pela sua audiência. Amanhã, mais informações locais às 11h40 com o Marcelo Coelho, na sequência Débora de Oliveira. Fique com o SBT Brasil. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite.